Olá, eu sou Eduardo Vilela e esse é o canal Seu Livro Comigo. No vídeo de hoje, você vai receber 3 dicas muito especiais de um escritor que eu trouxe aqui para você. Hoje nós estaremos com Daniel Agrela, autor do livro O Guia do Viajante do Caminho de Santiago. Eu tive o prazer de acompanhar o Daniel ao longo do processo de escrita e de publicação do livro. Daniel, obrigado pela tua participação e parabéns por ser autor de um livro, pessoal, que já vendeu milhares de exemplares, é um grande sucesso de mercado. Mas conta para quem nos assiste, Daniel, 3 dicas para quem quer escrever o seu primeiro livro. O que você sugere? Primeiro, Edu, obrigado pelo convite, por estar aqui no seu canal. E acho que é um canal muito importante para orientar as pessoas que querem escrever um livro, não sabem como. Então, é importante mostrar o caminho das pedras aí, né? E, bom, a dica que eu daria, né, para quem quer escrever um livro, acho que são 3, né? Primeiro, se aprofundar no tema, né? Você não pode sair por aí falando de algo que você não conhece. Aí eu digo, para ser um livro não ficcional ou ficcional, não importa. Você tem que saber do seu tema em profundidade. E como é que foi para você, Daniel, esse aprofundamento no caminho de Santiago? Como é que você foi buscar essa experiência, esse conhecimento para escrever esse guia de viagem? Eu fiz o Caminho de Santiago em 2007, né? E eu fui sem qualquer planejamento. Eu sabia mais ou menos como é que era para fazer, a distância, né? Mas eu não tive um livro de suporte e isso me prejudicou muito, principalmente no primeiro dia, né, que eu saí de uma altitude de 200 metros e no mesmo dia eu fui para 1.800 metros. Nossa! Né, e chovia muito, ou seja, então, se eu tivesse um livro que me orientasse nesse sentido, eu já poderia prever, tá chovendo, o tempo tá ruim, talvez eu comece no outro dia. Essa minha imersão no Caminho de Santiago a primeira vez me deu subsídios para escrever o livro. Que legal! A segunda dica. A segunda dica é relacionado ao planejamento, né? Então, às vezes a gente fica com o livro no plano das ideias, ou seja, um monte de ideias circulando pela cabeça, e aí você fala, não, o livro está na minha cabeça, o livro está na minha cabeça. Só que quando você coloca no plano prático, você não tem como saber qual que é o projeto em si. Então, acho que a primeira coisa, depois que você tem a ideia do livro, é você sentar e escrever, fazer um projeto. O livro vai tratar desse tema. Esses vão ser os personagens, no caso de uma ficção. Eu vou separar por capítulos. Eu gosto muito de separar por partes. Então, assim, parte 1, parte 2, parte 3. E dentro dessa separação maior, eu separo os capítulos, né? Vocês estão vendo, pessoal, vocês que me acompanham aí semanalmente, eu sempre falo da importância desse planejamento, entender o público-alvo, entender o assunto. Vocês estão percebendo aqui como o Daniel trabalhou bem isso, né? Daniel, deixa a sua última dica para o pessoal. A última dica é a rotina, né? Você tem que ter uma rotina de escrita. Não adianta você falar, eu quero escrever um livro e aí você vai para o computador a cada mês, né? Então, você perde o fio da meada. Então, precisa ter uma constância, né? Você precisa se dedicar, você precisa nem que seja 15 minutos por dia, meia hora. Como é que é o seu caso, Daniel? Como é que é a tua rotina? Eu sei que você tem aí outros projetos em mente que você quer trabalhar, enfim, conta do Caminho de Santiago aqui, como é que você fez O Caminho de Santiago, o livro era assim, eu passava mais ou menos uns 5 dias pesquisando e voltando as minhas anotações que eu tinha feito ao longo das viagens, eu ia rascunhando o que eu ia escrever no capítulo. Aí depois dessa pesquisa eu sentava, passava umas 2 horas, aí eu fechava um capítulo. Pessoal, vocês estão percebendo que trabalhar num livro não é só sentar e escrever. Você precisa pesquisar, levantar as informações. Então, no caso do Daniel aqui, né, Daniel? Você então, 5 dias na semana, você organizava as pesquisas, as suas anotações, e aí os 2 dias do fim de semana você sentava e redigia. Exatamente. E é engraçado, porque quando você está pesquisando, mesmo que seja do assunto do livro, do tema do livro,
parece que você não está trabalhando, porque você tem aquela ansiedade de chegar e escrever, mas na verdade aquilo faz parte, né, do seu processo de escrita, você está se aprofundando no tema. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com isso. Estou pesquisando, estou lendo, puxa, mas o trabalho não está andando, eu ainda estou no capítulo 15, então eu preciso correr mais. Mas não é isso, você tem que primeiro absorver para depois escrever, né? Legal. Daniel, excelente, muito obrigado. Obrigado, Edu. Foi um prazer. Se você gostou desse vídeo, dá like, ativa o sininho, compartilha com teus amigos e até a semana que vem.